Olá pessoal, estamos voltando com o Observatório Cultural, hoje aqui recebendo e conversando aqui com a Maíra de Carvalho, a moça do... Mayra, eu falei antes, fora do ar, eu falei assim, eu vou falar errado esse nome, é Mayra, a Mayra de Carvalho, do Juntas na Psi. Que legal, e a gente está falando aí hoje sobre o empoderamento da mulher. E nós começamos aí o programa de música, pelo menos ontem quando eu estava escolhendo as músicas do programa de hoje, eu falei assim, eu vou procurar mulheres que eu considero poderosas. Começamos com Rita Lee e outra que eu acho muito poderosa, a Cássia Eller, cantando aí 1º de julho. E tem uma curiosidade que tem a ver com o tema do programa, né? Que quem fez essa música foi o Renato Russo, que fez para ela quando ela estava grávida do Chicão, que é o filho dela, e fala da maternidade e de como a Cássia seria o exemplo para aquela criança que estaria chegando no mundo, né? E eu tinha deixado uma pergunta aí no bloco anterior para a Mayra poder comentar aí com a gente sobre a questão das formas de violência que muitas mulheres nem sabem, às vezes, nos espaços que ela ocupa, que ela está sofrendo um tipo de violência. E a Deise queria até complementar isso, né, Deise? Isso, era porque você comentou, né, que a gente já teve um observatório que foi sobre família. E aí, trazendo um pouquinho o conceito de família, não só da nossa família em particular, mas da família humana, que a gente não está falando, no primeiro bloco a gente começou a falar, a mulher, né, aquela mulher, não, a gente está falando de nós mesmos, né, a gente está falando de alguém muito mais próximo do que parece, né, então quando você pergunta dos tipos de violência, dos lugares que aparecem, eu gostaria muito que os nossos ouvintes prestassem muita atenção, que isso está muito mais próximo do que a gente pensa, né, está nos lugares que a gente frequenta e talvez até de pessoas que a gente conhece. Né? Então, enfim, eu queria trazer isso mais para o nós, né? É isso. E aí, você comentar os tipos de violência, os lugares que você tem contato aí. Bom, sobre o que você falou, por exemplo, a gente, enquanto psicóloga, a gente pode encontrar entraves também, né? Por exemplo, olha para você ver, por exemplo, eles entendem, por exemplo, que a profissão psicóloga é mulher, então já coloca, elas são psicólogas, é muito mais bem entendido, porque tem a questão do lugar de cuidado. Verdade. E por quê? Porque o papel, né, a gente está falando de papel social, é associado à mulher em lugares de cuidado, fragilidade, né? E aí tem esses lugares mesmo, da educação também. Quando a gente pensa, por exemplo, na universidade, foi o que eu discuti na universidade, inclusive, era a violência contra a mulher para jovens universitários. Porque a gente está falando também de lugares de poder de professor, né, que ele coloca o seu saber muito mais incisivo em cima da aluna mulher, e isso foi um dos dados da minha pesquisa, sobre o próprio abuso. Então a gente, por exemplo, as festas universitárias que a gente encontra lá, e a gente vê essa discussão do gênero lá ali dentro, muito forte. A gente está falando também sobre a violência institucional, a gente está pensando em lugares de trabalho, né, quando a mulher chega da licença maternidade e ela não encontra mais o seu trabalho, o quanto que isso é devastador, né? Porque é exatamente esse momento que ela precisa de dinheiro para voltar, né, vai ter um filho ali. E aí agora a gente está pensando, então, dentro dos espaços privados, dentro da violência doméstica, a gente pode falar que dos 5 tipos, né? Que é a violência sexual, né? Que a verdade, forçar a mulher a ter uma relação sexual sem ela querer, né? Ou até mesmo... ela não usar o preservativo, ou forçar que ela tenha um filho sem ela querer também, cabe ali dentro. Tem a violência patrimonial, que é, no caso, destruir pertences dela, né? Então, quando a gente vê muitos homens destruindo o celular numa raiva, numa briga, quando a gente vê, por exemplo, obrigando ela a depositar o dinheiro dela na conta dele, a gente vê muito isso, ou até restringir a vida dela a partir do dinheiro, isso também entra. A violência moral, né, que tem a ver com a questão da moral mesmo da mulher. Então, quando a gente vê muito aí difamação, né, para a mulher, então quando um boato é espalhado, por exemplo, quando a mulher, por exemplo, não quer ficar com o cara, depois vai lá e fala alguma coisa, espalha, então a moral dela vai ser prejudicada. A gente está falando também sobre a violência física, que é a que mais aparece, né? E que muitas vezes, mesmo com as marcas, as pessoas duvidam. Então, imagina essas outras, né? Então, tem a violência física. Eu falei já? Foram, acho que 4. 4, né? Então, agora falta a violência psicológica, que é a que mais a gente percebe, mas
Na verdade, ela é a mais recorrente, porém é a mais difícil ser percebida e as pessoas acreditarem que ela está acontecendo. Porque ela está falando sobre uma violência que ela destrói de uma forma muito maior do que a violência física, né? E as pessoas não sabem, mas para chegar na violência física, ela já passou por esses outros todos os tipos de violência. Então, a violência física, ela é o final, entende? Só que muitas vezes a mulher espera, primeiro por falta de informação e segundo por descrédito social. E aí, quando chega na violência física, não tem muito o que falar, né? Então, ela tá com o olho roxo, então as pessoas acreditam, né? E às vezes precisa chegar a passar por todas essas para a sociedade falar, não, de fato, ela está passando por violência contra a mulher. Porque socialmente as pessoas também não sabem que existem esses outros tipos de violência. E talvez se existisse, então, essa conscientização, ela não precisaria passar por esses outros, todos os tipos de violência até chegar na física, né? Você estava falando, e um pensamento que me ocorreu foi que, assim, a gente percebe e sabe que essa violência contra a mulher ela não é deste nosso tempo, ela sempre existiu. Ela era velada, ou muitas vezes ela não era velada, mas ela é aceita. Em alguns países se faz todo tipo de violência e se acha que está tudo bem. Você tem acordos culturais aí que permitem essa violência contra a mulher. Mas, entretanto, falando da nossa realidade, essa construção que já foi velada um dia e que hoje está chegando à tona, me faz pensar o seguinte: os casos estão chegando mais, eles estão tomando a mídia, eles estão aparecendo, eles aumentaram, ou as duas coisas? É uma questão só de aparecer mais? É uma questão de que não tem um dia que a gente não abra um portal de notícias que não tenha uma mulher que tenha sido assassinada por causa de um fim de relacionamento, ou porque ela fez alguma coisa que o marido não gostou, enfim. A violência contra a mulher ela está mais presente nas mídias, no noticiário. E eu queria, você tem essa informação? O que está acontecendo? Está acontecendo que está existindo mais... Porque a sociedade mudou. Hoje em dia a gente tem mais informação, a gente tem uma infinidade de possibilidades de informação a partir da internet, a partir da TV. Então as mulheres estão sim mais conscientes do que está acontecendo e por isso as denúncias aumentaram. É muito mais uma questão de identificação, e aí eu consigo fazer a denúncia por isso, do que na verdade estão aumentando essas denúncias. Porque acredito até que se elas tiverem mais consciência dos tipos de violência, a violência psicológica aumenta, enquanto número, né? E também tem a questão de que isso não acontece sozinho, né? Por exemplo, teve essa mudança social, logo veio a lei, e aí tem também uma questão de legislação também ajudando essa mulher e dando essa força, porque sozinhas também talvez não seria possível, entende? Então, assim, é tudo junto acontecendo, né? Tem ali uma lei legitimando, tem um movimento social acontecendo, então, assim, transformações que não passam só pelos indivíduos ou só por fora, então tá tudo acontecendo junto, né? E essas leis também transformando a vida das mulheres, então é muito junto, é muito sistemático, né? Então, esse empoderamento, né, que a gente está falando, ele não é só especificamente para uma mulher que está naquela situação de violência, mas é o empoderamento mesmo cultural, né? Porque ela está encontrando possibilidades de poder se posicionar, né? Exatamente. Porque você falou agora há pouco de dois sofrimentos, né? Que ela percebe quando ela identifica que ela está em um momento de violência. E o segundo sofrimento é não encontrar outra possibilidade. Então, e aí eu volto, a gente está tão no comecinho que a gente está conseguindo resolver uma das dores, né? Que a gente está conseguindo oferecer outras possibilidades para ela. E também, né, começando a construir essa primeira, que é de oferecer informações para ela identificar. Então, falta muito ainda, gente, né? Espalhem, informem-se vocês. E aí também uma coisa que eu queria falar. O programa não é só para as mulheres, mas para qualquer pessoa que identifique alguém nessa situação. Com certeza. Né? Porque uma vez que você é um homem e está escutando esse programa e, não sei, suspeita que a sua vizinha está numa situação dessa, você precisa entrar em contato com quem? O que você faz? Né? Como é que é? Você chama a polícia? Como é que você orienta nesses casos? E se repensar também nesse lugar de privilégio que eles têm também, né? Porque muitas vezes a gente precisa entender, sim, que, por exemplo, coisas mínimas do cotidiano
vai facilitar muito as mulheres, né? E na verdade não é um favor, é na verdade uma questão de pessoas vivendo numa mesma casa e de cuidado, né? Então eu acho muito importante isso, porque na verdade não é só para as mulheres que estão passando por esse processo, mas por todas nós, assim, em alguma medida, porque, que nem eu falei, né? Se a gente pensa nisso, a gente pode pensar em outras políticas, em outras possibilidades, em outros processos. A gente mesmo que está construindo conhecimento também, né? Não é só psicólogos, eu estou pensando aí em publicitários, em formas de comunicar de formas mais efetivas, músicos. A própria saúde, músicos. Então, assim, eu acho que, como eu disse, é tão complexo que eu acho que todo mundo tem um papel importante para contribuir, assim. Mas pegando essa ideia de complexidade, não fazendo uma coisa binária, mas já fazendo, porque é o que a gente tem como ponto de partida, você tem informação, o contato, e o homem, como ele está se posicionando em relação à mulher? Você das mulheres que você atende, como que o homem tem se apresentado? Olha, pensando pelo ponto de vista do homem que se reconhece ou pelo menos tem a justiça dizendo, olha, você está sendo abusador. Quando existe uma questão muito mais de responsabilização, porque com o homem que agride é de responsabilização, com a mulher que é agredida é de construção de vida. Então, são processos diferentes de atuação. Quando existe esse trabalho de responsabilização, porque o que acontece? Quando a gente entende que o homem age dessa forma porque ele não pensou, a gente está desumanizando, porque a gente está falando que é um ato de não razão. Então, quando a gente responsabiliza, a gente humaniza novamente. Então, é esse o processo com os homens, né? E com as mulheres é de uma reconstrução de vida, porque foi muito fragmentado todo esse processo. E em relação, então, à sociedade, eu sinto que ainda existe muita resistência à mudança, né? Porque existe um lugar de privilégio mesmo, que é difícil mesmo, né? Eles saírem desse lugar. É como se, poxa, eu vou mudar então? Quer dizer então que agora eu vou ter que abrir mão do meu emprego porque a mulher grávida vai pegar meu emprego, por exemplo, né? Tava tudo funcionando tão bem até então. Então existe sim um receio muito grande. Muita coisa está mudando, eu acho. Uma resistência. Mas acredito que muita coisa está mudando ainda. E a gente está muito no início. Bacana, eu acho que a gente está caminhando assim para esse entendimento desse espectro feminino, né? E de que você está trazendo coisas assim que a gente já trouxe a questão da mulher para o programa. Vários programas já abordaram questões relativas à mulher, mas nunca só a mulher, né? Então, para mim está sendo bem interessante e a gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho, depois do intervalo.